indicação para um cesariano. Olha para a queimadura, deve ser queimadura com cesariano. Então, o médico é outra coisa, amputação de uma parte do mesmo estativo do corpo, tá? E deixando aquele que é o doentio sem a ablação, sem a ablação. E aí vai, caso não muito estranho, eu estou dando exemplo mais estranho, mas há uma série de situações, mesmo que eu dei, por exemplo, em que a Itália tem limite dessa prova de organização. Nos Estados Unidos é uma questão complicada. Nos Estados Unidos, esse nosso esforço probatório, e aqui nós temos quase um fetiche no 333 do Cruzeiro, porque o autor tem que provar o fato constitutivo sobre ele. O senhor não pode esquecer que a responsabilidade médica é subjetiva, causada na culpa. Isso é o ponto fundamental. Não se aplica ao médico o Código de Defesa do Consumidor. 14 parágrafos abaixo exclui o médico desse contexto. Nós vamos ver, nos Estados Unidos, só tem uma cuidado. Lá, mesmo que não se prove nem a culpa, nem tampouco o nexo de causalidade, essa relação entre a ação culposa e o dano, se acontecer o prejuízo, responde àquele que estiver envolvido. E lá, para você ter uma ideia, nos outros estados do plano, há uma teoria, a teoria do Dick-Cox, a história é a seguinte: quando uma cadeia concausal, quem teria cometido ou causado dano? Vai buscar na cadeia. Se todo mundo é pobre, que é a área que você lá, porque médico tem que por causa do seguro, chamar reguladora por detrás dessa atividade curativa na área de saúde. Mas, se não houver ninguém que dispõe de dinheiro, é a teoria do bolso profundo. Procura-se naquela cadeia, dentro de com causa, quem tem força para responder por esse dano. E esse tem dinheiro vai responder. Mesmo que a participação dele, naquela cadeia, que o cara tomou como resultado último, o dano, tenha sido insignificante, às vezes nenhum. É a teoria do bolso profundo, de fora. Lá, essa teoria do da reta, isso está logo de tudo. A coisa fala por si mesmo. E também se assemelha muito à prova prima facie dos alemães e essa prova de presunções dos italianos. Também tem claro, igual direito. Só que nós não podemos, aqui no nosso direito codificado, transportar essa mentalidade americana. Sobre mesmo lá no direito anglo-americano, viram recentemente, faz uns 2 meses, saiu uma reportagem do Estado de São Paulo, mostrando aquela questão do McDonald's, que lá nos Estados Unidos, o sujeito se queimou no café quente. Foi tomar o café e creio que o café que estava numa temperatura boa para tomar, queimou a língua, queimou para lá, $1.250.000. Você vai ter dinheiro tomando café quente. Mesmíssima situação na Inglaterra. Zero utilização. O juiz inglês entendeu o seguinte: o mínimo que se pode esperar de alguém que vai tomar um café é ele café. Todos não tomam café, de um gole só. Não mesmo. Tá? Só para você ter uma ideia, esses valores indenizatórios nas Estados Unidos são reais. Para nós, para a situação brasileira, são reais. Uma médica argentina, médica do município de Nova York, ela contraiu o vírus da AIDS, fornecendo material cirúrgico de péssima qualidade, uma luva cirúrgica muito ruim, e ela foi contaminada com o vírus da AIDS. Pediu $138 milhões de indenização. Teve um acordo com o petróleo de $30 milhões. Então, por exemplo, essa indenização milionária, a gente já está usando também nos Estados Unidos, como tem acontecido aqui no Brasil, surgiu agora, esse projeto do Pedro Simão, é o relator no Senado, tentando caribar o dono moral. Porque lá nos Estados Unidos não se divide, lá diz que
exame, entre exame material e moral. O que acontece é aquela punição exemplar, seria o voto da moral. Eles agregam a interpretação em valores a título de punição exemplar. Agora, a declaração que eu estou querendo, nós teríamos, se acontecido na Europa, principalmente na Itália, os italianos têm desenvolvido muito esse estudo mudando. Lá ele categorizou uma nova espécie de dano, o dano existencial. Dano existencial, dano ideológico, tudo acaba resumindo no nosso velho e levantado dano moral. Mas estão especializando esse dano. Então, por exemplo, vamos tratar de um recém-nascido, esse menino no meio de mês morreu. Nós não podemos falar em dano moral dele, tá? Morreu. E dano moral? Então, português, por exemplo, tem um professor de Coimbra, o professor João Antônio Alves Dias, o nome dele, um homônimo aí do candidato, ele, esse professor João Antônio, professor João, da Coimbra, mas futurou. Eu vejo nesse professor, futuramente, um dos grandes ministros portugueses. Ele tem que se dedicar muito ao estudo do dano, à responsabilidade médica, principalmente da apropriação artificial, revolução assistida, essas coisas todas. E ele se detém nessa categoria de dano biológico. Então, ele nesse caso, não haveria em relação à criança um dano ou se a criança tivesse sobrevivido com sequelas que impossibilitassem uma vida normal. Então, se devido a um sofrimento de pai, essa criança tivesse um déficit cerebral severo e sobrevivesse com vegetal. Então, aí ele não enxerga dano moral, mas sim um dano biológico. Quer dizer, um dano que afetaria a própria existência do ser humano. Então, não se categorizaria como sendo dano moral. Então, se eu dando fora, para a gente que esse dano, a gente estuda o dano, também estudando, e ficaria à espera daquilo daqui, num fundamento maior. Por exemplo, nós temos uma monografia, o dano de teste, a professora Tereza, para a USP, e o pessoal que dano moral, sim, muita coisa. Mas essa, protege, não sei se ela tem lugar de perceber, se ela tem mestrado interessante, mas lá você vê, pode ser tratado sobre essa questão do dano. Mas voltando ao final dele. Então, na realidade, a prova desse país, ela beneficia a vida. Então, veja, a França criou essa teoria em relação à responsabilidade médica, da perda de uma chance de cura ou sobrevivência. Perda de uma chance. Quando o médico causal, ele não fica convenientemente demonstrado, mas existe a atuação do médico. E ao dano, mesmo que não se estabeleça com clareza aquele médico de causalidade, lá em França, em alguns casos, eles atribuem uma limitação eficaz, uma limitação menor. Aqui no Paraná, recentemente, o nosso tribunal de Alçado aplicou essa teoria da perda de uma chance. Um filósofo conhecido, num livro do professor Jorge Passos, o senhor está seguinte, um determinado cidadão, deu entrada no hospital, um acidente com uma fratura de perda. O hospital exigia um cheque de 16 mil reais de garantia da mulher, da esposa, da acidentada, para fazer a cirurgia. Sei que essa história de cheque gratuito vai estar ali, demoraram umas 12 horas para dar a cirurgia. E o perito acabou dizendo, ó, tem técnico, tá? Família morreu. Ele envolvia a gordurosa. Então, nós prendemos uma porção de gordura, tá? E São João de Cérebro matou. Ele voou uma artéria do rosto da família dele, matou a vítima. Então, disseram que se essa cirurgia tivesse sido feita em menor tempo, e quanto mais tempo se demora, mais breve a possibilidade deve morrer gordurosa. Então, por isso, como houve a demora atribuível ao hospital, com essa providência tendente a ter logo o experimento da cirurgia, segundo pagamento da cirurgia, então o que houve? Perda uma chance. Isso comprometeu uma chance de sobrevivência da vida. E nesse caso, o nosso colega daria uma indenização de 25 mil reais. O hospital deve pagar 25 mil reais. E podemos ir na cama, os outros dois dias voltados, entendeu que não se comprovou que tem havido qualquer espécie de culpa. Nem do médico e nem da corpo, mas prestação de
serviço por parte do hospital, que não ficou provado no fato. E devemos de devolver o apelo do juiz da primeira prova e o caso procedente. Então, vou dizer que essa perda de uma chance é uma delícia interessante. É o caso típico da Ana Maria Braga, essa apresentadora de televisão. Ela portava dois pequenos tumores do resto. E fez, durante 8 meses, fez 2 colonoscopias, um exame lá no Albert Einstein, em São Paulo, um exame extremamente sofisticado, um médico, com uma formação acadêmica excepcional, e esses pequenos tumores tinham ao redor 5 milímetros de tamanho. E se afirma, aí na literatura médica, que a partir de 12 milímetros já seriam receptivos. E esse médico demorou 8 meses para perceber que era um câncer do resto. E com isso, o que aconteceu? O câncer, ele tem estadiamentos fáceis do câncer. Por exemplo, câncer de próstata, que acomete, um dos cânceres de maior incidência no homem. É o câncer de pé e próstata. Então, quando esse câncer é diagnosticado no estágio 1, na sua fase inicial, tem 80% de possibilidade de cura. Quando passa do 1 para o 2, dependendo do tempo para ser diagnosticado no câncer, já cai para 50% do percentual de possibilidade de cura. Entendeu? Então, se ficar provado que esse médico deveria, pelo conhecimento científico e pelos meios de que ele dispunha, principalmente equipamentos que ele dispunha, ele teria condições de diagnosticar na quadro antecedente aquele tumor que não fez, ninguém pode afirmar. Não aconteceria nada, não teria que submeter a quimioterapia, ou se estava fazendo aquela mulher, um câncer de forma que morresse. Então, ela sobreviveria, ninguém pode afirmar, não. Tendência de morrer. E já passou tanto tempo estava instalado no câncer dele, ela poderia morrer. Mas sem sombra de dúvida, comprometeu-se uma chance de sobrevivência da vida. Então, hoje, fica muito essa teoria da perda de uma chance, a questão do erro de diagnóstico. Porque o erro de diagnóstico é, em princípio, descusável. O médico é obrigado a acertar 100% do diagnóstico. Mas, veja, já se agudiza um pouco essa responsabilidade pela aplicação dessa teoria da perda de uma chance. Na Argentina, eles têm adotado as cargas probatórias dinâmicas. Dependendo da situação, o juiz flexibiliza a carga probatória. Aqui no Rio Grande do Sul, como o gaúcho, ele recebe uma grande influência aí na Argentina, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul mantém intercâmbio com a Universidade de Buenos Aires. Há muitos professores argentinos, vêm para fazer palestra, e acabaram, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, agora seguiu-se lá ao Estado, eles têm utilizado essa teoria das cargas probatórias dinâmicas, no caso, principalmente, contratos bancários. Dizendo, ó, o corretista, ele tem condições de trazer toda essa prova para, por exemplo, demonstrar que incidiram em casos abusivos na concorrência. Então, quem teria a condição de provar isso? Para o banco, que tem todo o controle